Ô, gente boa, vamos começar mais um vídeo aí, cara. Eu não fiz ainda sobre esse FAURGS, Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu recebi uma mensagem aí de uma gatinha, parece que é aí do Sul. Vamos ver o nome dela aqui, ó. Denise Meirelles Gaussmann. Se eu pronunciei errado, desculpe-me, Denise. Ela é de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela pediu aqui, ó, lembre-se do povo aqui do Sul. Denise, eu vou soltar agora, depois desse vídeo, esse vídeo e o próximo vídeo, né? Então esse e o próximo serão sobre material aí do Sul. Parece que tem 2 ou 3 concursos por aí. Eu vou fazer primeiro esse que você me pediu e depois tem outro pedido de um camarada gente boa também. Então segura a onda que esse vídeo é para você. Muito obrigado por participar do nosso canal, por estar aí dando aquela força pra gente. Pode ser? Brigadão, Denise. Nessa videoaula eu procurei colocar as coisas mais atualizadas dessa banca. Eu achei coisas de 2016, 2015, 2014. E eu achei um material tranquilo de se estudar. Não achei difícil. Eu achei bem tranquilo. Então você vai ver que são exercícios óbvios, claros, de respostas óbvias e claras, e a gente não vai achar nenhuma dificuldade nisso não. Se houver qualquer problema, deixa o recadão aí pra gente, que a gente se resolve. Vamos lá então? Começando por esse aqui, aplicado em 2016, pela banca FAURGS, ou FAURGS, não sei como é que pronuncia, órgão Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bora estudar. Todas as nossas questões dependem de textos de referência ou textos de apoio. Você precisa ler esse texto, tá? Então dá uma pausa aí que eu vou deixar da linha 1 à linha 18. Pausa. Pronto, agora vai pegar da 18 até 33. Pausa. 33 a 48, pausa. E 48 a 54, pausa. Obviamente, você sabe que essa pausa é você que vai dar, né? Você vai dar uma pausa no vídeo, leia o texto, depois você volta para o vídeo, solta a pausa e assim vai. Bora? Considere as afirmações a seguir. Primeira afirmação, o pronome a, linha 26, exerce a função de objeto direto. Então, ele falou que esse lance aqui, ó, ele exerce a função de objeto direto. Vamos lá ver se esse pronome a da linha 26? Só tem que eu já chego aqui na linha 26 sabendo que não tem esse a aqui sozinho, né? Eu tenho aqui todo um conteúdo em torno desse a. Eu vou dar uma lida na 25, na 26 e na 27. Depois da devastação do Pilec, ela ficava melhor. Bom, aqui terminou uma oração, aqui começa outra, 26. Então, joia. Uma lucidez calma a invadia. Opa, é outra oração, não preciso passar para a linha de baixo nem continuar. Tem uma oração aqui? Tem. Período simples ou composto? Até aqui está simples, mas como ele tem uma vírgula e tem outro verbo aqui, ele mostra-se como um período composto. E o pedaço que eu preciso, que é o simples do lado de cá, ele fala assim, uma lucidez calma a invadia. Que é que a invadia? Invadir quem, né? Uma lucidez calma. Invadia quem? A. Ela mesma. Então esse a está no lugar de ela mesma. Uma lucidez calma sujeito, invadia quem? Ela mesma. Então esse a está formando um objeto direto. Ele está no lugar de um objeto direto. Vamos ver se é isso que ele ofereceu para a gente. O pronome a, na linha 26, exerce a função de objeto direto. Então essa daqui é verdadeira. Segunda proposta, o pronome lhe, da linha 44, exerce a função de complemento nominal. Vamos lá olhar? Opa, volta aqui. Você já viu isso aqui alguma vez na sua vida? Pronome lhe exerce a função de complemento nominal? Eu acho que nenhuma gramática, nem daqui nem de Marte, aparece uma coisa tão horrorosa assim.
Eu nunca vi um lhe completando o nome. Você já viu isso? Porque a proposta 2, a situação 2 é assim: o pronome lhe exerce a função de complemento nominal. Se ele exerce a função de complemento nominal, quer dizer que o lhe completa um nome. Basta você tentar praticar essa loucura. Se o complemento nominal é formado por uma palavra, um substantivo, né, abstrato, mais uma preposição mais o lance, basta colocar o lhe depois de um substantivo abstrato, por exemplo, fé. Eu consigo falar assim, fé-lhe. O amor, amor-lhe. Poxa, isso aqui tá louco, né? Essa segunda opção aqui é absurda. A segunda opção é absurda, mas eu vou dar uma conferida lá, ó. Linha 44, olha ela aqui. Que a purgação lhe rendera. Prenha da energia que a purgação lhe rendera. Rendeu a quem? Lhe. Isso aqui é um objeto indireto e não um complemento de complemento nominal, né? Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Então, esse aqui está completamente errado. A correção, se tivesse nesse caso aqui, eu colocaria nessa letra, nessa segunda afirmativa, eu colocaria assim, objeto indireto. Porque sempre, né, quando a gente coloca esse lhe, a gente usa o objeto indireto. Então, isso aqui, além de absurdo, está inviável lá no texto. Então, a opção 1 ficou certa, a segunda ficou errada, ok? Coloquei aqui já. E a terceira, vamos evidenciar esse aqui para a gente então? Vamos colocar esse aqui V, esse aqui o E. Cadê aquele lancinho? Pimba, foi. 3. O pronome lhe exerce a função de objeto indireto na linha 53. Eu já acho que isso aqui pode funcionar. Se houver antes do lhe um verbo transitivo direto, esse lhe não pode caber. Entendeu o esquema? Não. Saindo fora do exercício, tchau, pronto. Vamos colocar aqui um verbo transitivo direto. Peguei a caneta. Está fora do exercício? Está, completamente. Mas é uma oportunidade para a gente rever, né, essa matéria que era tão chatinha. Peguei a matéria sujeito oculto, eu, não é isso? Pronto. Peguei a caneta. Então eu vou falar a pergunta. Peguei o quê? É uma pergunta clássica do objeto direto. E a resposta do objeto direto, ele vem assim, ó. Peguei-a. Não é isso? Não vou falar nenhum termo difícil aqui. Quero falar o seguinte, que esse A, que eu não sei o nome disso, ele está no lugar da caneta. Eu poderia fazer, nessa situação, um lhe pertencendo a um objeto direto? Carlão, não entendi o que você está falando. Brother, é isso aqui, ó. Eu poderia ter isso aqui? Qual é o certo? Peguei-a ou peguei-lhe? Entendeu o que eu estou falando agora? Simples. Esse lhe, ele tem a seguinte função. Ele fala assim, ó, lhe é igual a ele ou a ela. O lhes é o plural, não é isso? A eles ou a elas. Denise, eu estou pensando no seu nome até agora, cara. Depois você me dá um toque aí para ver como é que eu pronuncio. Quando eu não consigo fazer um lance, eu fico meio maluco, saca? O negócio não sai da cabeça. Então eu já falei aqui que é o lhe e o lhes. O lhe, como ele é preposicionado, meu compadre, ó, aqui preposição, 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 preposição. Cadê o amarelo? Cadê o vermelho? E vamos aumentar essa letra. Por que eu aumentei? Para te mostrar que isso aqui são preposições. Quando existe a preposição e a preposição completa um verbo, esse verbo somente e somente será um verbo transitivo e indireto. Jamais um verbo transitivo direto. Portanto, quando eu falo peguei-lhe, eu não vou obter uma resposta lógica, porque quem pega, pega alguma coisa. Não é isso? Peguei quem? Ela. Peguei-a. Ela quem? A caneta. Pode crer? Então é isso aí, ó. Tá ligado aqui na sacanagem?
Eu poderia colocar peguei-lhe? Poderia colocar para te confundir. Como é que você me explica? Como é que você se explica? Como é que você sai fora dessa situação? Você vira e fala assim, ó, meu irmão, o lhe significa a ele, a ela. Então o lhe só pode completar um verbo transitivo indireto. Por que ele é um verbo transitivo indireto? Porque ele é abastecido por um objeto indireto. Ele será sempre preposicionado. Não é isso? Se ele tem uma pergunta preposicionada, vou colocar a interrogação aqui, eu vou ter uma resposta também preposicionada. Aqui, aqui, aqui e aqui. Corretíssimo? Voltando para a bizarrice da 2, mais uma vez esse li aqui para completar nome, jamais. E a 3, ele fala, exerce a função de objeto indireto. Carlão, eu posso colocar isso aqui como certo? Não, meu compadre, acabei de falar para você aqui embaixo. Se o exercício quiser empurrar esse ler num verbo transitivo direto, aí está errado. Agora, se o verbo a que ele se refere, eu não subi lá na 53, tá? Eu não vi. Se esse li, que pertence a um verbo, e esse verbo a que ele se refere, for um verbo transitivo indireto, então aqui cabe o objeto indireto. Logo, cara, você está repetindo demais. Repito quantas vezes eu quiser e quantas vezes forem necessárias para neguinho que tem dúvida aprender. Se você sabe demais, racha fora do canal, procura outra coisa para você. Então, o pronome lhe, ele tem a função de objeto indireto. Portanto, eu tenho que achar um verbo transitivo indireto. Bora lá achar? Se não tiver um verbo transitivo indireto, não é o que eu estou precisando. Vamos lá, então, linha 53. Alguma ressaca oracular deve ter lhe dito. Bacana. Ter lhe dito. Quem diz, diz alguma coisa. Diz o quê? Atenção, que eu não era bom para seu futuro. Eis o objeto direto dele, na forma de uma... Você consegue responder? Tenta. Pausa. Respondeu? Oração subordinada, substantivo, objetiva direta. É difícil? Não. Quem diz, diz alguma coisa. Diz o quê? No caso aqui, o objeto direto ele vem na forma de uma oração. E quem diz, diz alguma coisa a alguém. Opa, tem preposição? Tem. Diz a quem? Ah, então o verbo exige uma preposição. Vamos lá, então? Ele completa, vou botar aqui, né? Completa o sentido do verbo dizer. Vamos fazer aquele esqueminha? Quem diz, vírgula, diz alguma coisa a alguém. Vamos responder agora primeiro a esse lance aqui, ó. Alguma coisa. Colei. Peguei isso aqui, colei. Só estou tirando cópia, tá? Não apavora não. Aqui, ó. Diz alguma coisa. Então a pergunta é, diz o que a alguém? Diz a quem? Você observou que a pergunta do objeto indireto é preposicionada? Doideira, doideira. Se a pergunta é preposicionada, a resposta também deve ser preposicionada. E cadê a preposição da resposta? Lhe, que tem o sentido de a ele, a ela. Pô, agora funcionou, compadre. O pronome lhe, da linha 53, exerce a função de objeto indireto. Eu fui lá, verifiquei, o verbo é um tal de verbo dizer, vou botar negrito sublinhado aqui agora, e esse verbo dizer, mexendo, analisando, fuçando a transitividade dele aqui para baixo, eu descobri que se trata de um verbo transitivo direto e transitivo indireto. Portanto, esse verbo dizer é um verbo bitransitivo. Pode ser? Olha só que bacana. O verbo dizer, ele exige um objeto direto e um objeto indireto. Portanto, esse lhe está certo. A número 3, a opção 3, né, a assertiva 3, está certa também. Aí, ó. Pronto. Vou marcar aqui essa letra C como certa. Só botar um amarelo nosso aqui.
Então ficou assim, verdadeiro, errado, não é certo não, deixa eu trocar aqui, e verdadeiro. Então, eu vou agora achar ali para baixo a alternativa que vai caber. Verdadeiro, errado, verdadeiro. Vamos ver quais as opções. Quais estão corretas? Eu tenho a primeira e a terceira. Aqui, ó. Fácil demais. Carlão, eu posso tentar responder por aqui? Eu estou te repetindo a pergunta pela 15ª vez e vou repetir a resposta pela 200ª, 50ª, 30ª vez. Jamais responda uma prova olhando por isso daqui. Eu conseguiria te pegar, candidato, numa sacanagem aqui, ou através dessa ilusão monstro de um complemento nominal aqui. Você pega esses lances, vai no texto, olha direitinho a transitividade, volta aqui e marca. Eu encontrei nesse concurso, durante esse ano aqui, olha, que foi aplicado em 2016, eu encontrei uma porrasqueira de questões assim. Portanto, atenção, não é uma questão difícil, mas também não é uma questão muito de graça, muito fácil, né? Então você vai ficar atento com isso aí. Então esse número aqui que eu não botei, ficou a letra D. Antes de ir para a próxima questão, cara, a Eliana Carvalho comentou um lance aqui na tela que me deixou assim extremamente encucado. Ela falou assim: adoro suas aulas sem contar da linda voz que tens. Isso aqui é Sul, cara. A galera do Sul lá usa muito tu e o vós. Eu acho isso muito lindo. Poxa, Eliane, e aí? Valeu, cara. Brigadão pelo elogio. Assim, tem a voz meio fodida, né? Porque quem ouve a própria voz não sabe se ela é boa ou ruim. Mas, de qualquer forma, brigadão. Obrigado aí pro pessoal do Sul que tá aparecendo no canal, dando aquela força. Voltar para a aula. Considere as afirmações a seguir sobre o uso de pronomes oblíquos de terceira pessoa no texto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é entender que droga que é essa aqui de pronome oblíquo. Pronome oblíquo, cara, ele é diferente do pronome pessoal do caso reto. Na realidade, quando o exercício fala sobre pronomes oblíquos, ele está querendo falar assim, ó, pronome, né, pessoal do caso oblíquo. É isso que ele quer dizer. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tu e vós, muito usados pela Eliane e companhia, pessoal lá do Sul. Pelo menos eu acho que a Eliane é do Sul, né? Muito usado lá pelos brothers do Sul. Pronome pessoal do caso oblíquo, eu tenho que decorar, velho? Ah, não, peraí, tem uma dica. O pronome pessoal do caso reto, que são esses aqui, só podem ser utilizados quando exercem função de sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo só podem ser utilizados no caso de complementos. Foi? Então ele está falando assim, considera as afirmações a seguir sobre o uso de pronomes oblíquos de terceira pessoa no texto. Aí eu dei aqui exemplo do caso reto, né, e o caso oblíquo para a gente descobrir. Ah, não botou nenhum oblíquo? Ah, muito simples. Tirando os retos, o que sobrar é oblíquo. Número 1. O pronome se da linha 13 é um pronome recíproco. O 2. O pronome se da linha 33 é um pronome reflexivo. 3. O pronome se da linha 36 é um pronome recíproco. Bom, as palavrinhas mágicas aqui são recíproco e reflexivo. Eu preciso saber qual é que é dessas duas palavras. Olha o lance que eu botei na tela aí pra gente. O pronome se será reflexivo, vamos lá, marcar, quando o sujeito da frase praticar a ação sobre si mesmo. Carlos machucou-se ao pular o muro. Ele machucou quem? Ele mesmo. Tem como memorizar esse lance reflexivo? Tenho. O seu reflexo você vê ao espelho.
Quando você se vê ao espelho, você vê o seu reflexo. Então é quando o sujeito da frase pratica a ação sobre si mesmo. Eu me olhei ao espelho. Então eu chego diante de um espelho, olho e pratico essa ação de olhar em cima de mim mesmo. Pode ser? Segundo, o pronome se será recíproco. Ah, então peraí. É diferente esse negócio aqui. Até então eu estava achando que era igual, mas não é não. Pimba. Ele será recíproco quando demonstrar que houve uma ação trocada entre os elementos do sujeito. Tem um exemplo? Tenho. Carlos e Fabiane amam-se. Pedro e Paulo se acusam diariamente pelo mau andamento dos negócios na empresa. Tem dica? Acho que tenho, cara. Você está aí no canal? Você está curtindo o canal? Poxa, eu também estou te curtindo. Então essa nossa curtição é recíproca. Você me curte e eu te curto. A gente se curte pra caralho. Então ele é recíproco. Vai de você para mim e de mim para você. Pode ser? Reflexivo, quando o sujeito exerce a função sobre si mesmo. Recíproco, quando os elementos desse sujeito trocam ações. Agora a gente vai estudar isso aqui. O pronome se da linha 13 é um pronome recíproco. Vamos lá na linha 13 agora? Opa! Cadê a linha 13? Tá aqui, deve estar aqui em cima, né? Porque eu estou usando esse texto para tudo. Tomavam coisas que poucos profissionais do copo se arriscariam. Então, os poucos profissionais, eles se arriscariam. Eles arriscariam quem? Por exemplo, eu vou colocar assim, eu arrisquei a sua vida. Eu arrisquei o quê? A sua vida. Beleza. Então eu estou transferindo a ação para você. Eu estou arriscando a sua vida. Nesse caso aqui, eu estou falando que os poucos profissionais, eles se arriscariam. Então eu tenho aqui uma reciprocidade? Não. Eu tenho aqui um caso de uma atividade reflexiva. Esses poucos profissionais, eles vão se arriscar. Então, eles vão fazer a ação de arriscar que vai voltar para eles mesmos. Então, a linha 13 é reflexiva. Vamos ver aqui qual é que é do exercício. Então, o número 1 está falando que é recíproco, né? Não, meu compadre. Eu só tenho um sujeito, que são os poucos camaradas lá. E esses poucos camaradas vão fazer a ação sobre eles mesmos. Então não é recíproco. Esses poucos caras não trocam essa ação com outro ser. Eles executam a ação sobre si mesmos. Então trata-se de um pronome reflexivo. Alternativa 1 está errada. Vamos agora olhar a alternativa 2, linha 33. Ele botou 33, mas está logo no início aqui. Eu vou ter que voltar para a linha anterior. Ou, né, vamos voltar aqui o parágrafo que inicia todo esse período. Mas bastava uma nova dúvida em sua vida, uma decisão a tomar, e ela requisitava mais um inferno para se repensar. Então ele vai repensar esse inferno. Eu estou trocando essa ação com alguém? Não. Eu estou mandando você repensar. Eu repensar, no caso aqui, ela requisitava mais um inferno, e esse inferno aqui deveria ser repensado. Então ele vai se repensar. Eu não estou tendo permuta, eu não estou tendo troca, eu não estou tendo correlação com ninguém. A ação veio para esse inferno e volta para esse inferno. Então isso aqui é recíproco? Não. Isso aqui também é um caso de reflexivo. Então o segundo, reflexivo, está correto. Terceiro, o pronome se, linha 36, é um pronome recíproco. Eu já vou chegar adiantando que para ser recíproco, eu tenho que ter troca entre dois, no mínimo, né? Dois, no mínimo, elementos num contexto ou numa frase ou numa oração. Vamos lá na linha 36, está aqui, está exatamente no meio da oração, olha aqui, levantar-se. Eu vou começar na linha 35, porque é o início da oração. Lá estava eu, ajudando-a a levantar-se
de mais uma triste manguaça. Observe que ela vai levantar quem? A si mesmo ou a si mesma. Então lá estava eu, ajudando quem? Ela. A levantar-se. Levantar-se quem? Ela mesma. Então ela pratica a ação de levantar em cima dela mesma. Então ela vai se erguer ela mesma. Poxa, retomei a ideia do ela, não estou trocando essa ação com ninguém, então aqui não há reciprocidade. Aqui é reflexivo. Eu estou mandando a ação do levantar e estou recebendo essa mesma ação do levantar. Só tem uma pessoa. Quem é essa pessoa? Vai ser ela, que está aqui representado pelo A. Então, vamos ver qual que foi a proposta dele. Eu acho que ele colocou a opção aqui como pronome recíproco, e não é. Ele é reflexivo. Então, esse aqui está errado. Portanto, a correta é só a segunda opção. Então, olha só, apenas um, apenas dois. Essa daqui, ó. Fácil, tranquilo. Estou com dúvida. Beleza, a sua dúvida deve ser em cima de reciprocidade, não é isso? Ou pronome reflexivo. Aqui está escrito um lance para você ler e para você estudar. Depois que eu analiso isso aqui, eu posso falar que essa aqui está errada, então ele é recíproco, ele é reflexivo. Essa aqui está certa, continua reflexivo. Essa aqui está errada, ele vai deixar de ser recíproco e vai se tornar reflexivo. Pronto, acabou, está feito o lance. Todos são reflexivos. Foi marcada somente a segunda opção como opção correta. Então ficou a letra B, segunda opção. Queridão, dá uma pausinha aí e ouve o que eu vou falar. O meu computador deu uma pifada feia aqui. Então eu tive que reconfigurar os lances aqui de gravação, placa de vídeo, placa de som. Parece que o som está diferente, ele está mais baixo, menos nítido, mas eu não tenho outro recurso, eu vou ter que gravar assim. Então dá uma ajustada no volume aí, o vídeo vai mudar o som, né? A imagem vai continuar a mesma, mas o som ficou meio fodido, tá? Então me ajuda aí para a gente terminar esse vídeo numa boa. Assinale a alternativa que apresenta a classificação gramatical da palavra a da linha 9, 19, 54. Linha 9. A dela era almejada, portanto, com propriedades metafísicas. A dela, o que é esse lance aqui, hein? Sua ressaca era diferente, não como a nossa, tingida de culpa pelo excesso. A dela, esse dela está no lugar de ressaca. Então seria a ressaca dela era almejada, portanto, com propriedades metafísicas. Esse a aqui, então, é um artigo definido feminino que está antes desse dela e subentende-se que entre a e o dela existe a palavra ressaca. Vamos ler assim: a ressaca dela era almejada. Linha 19. Acompanhando suas peregrinações etílicas, cheguei a outra conclusão. Cheguei. Quem chega, chega a algum lugar. Chegou a quê? Ou chega a algum ponto. Chegou a quê? A outra conclusão. Esse a aqui foi exigido pelo verbo chegar. Então, esse a aqui, cara, é uma preposição, correto? Exigido pelo verbo chegar. E agora a linha 54 é assim: um dia, sem muitas palavras, Estela foi embora. Quem é que foi embora? Estela. Alguma ressaca oracular deve ter lhe dito a quem? A ela, que eu não era bom para seu futuro. Não a culpo. Culpo quem? Ela. Então esse a aqui, ele está no lugar de um objeto direto. Vamos dar uma recordada aqui porque o texto está distante. No número 1, eu tenho um lance assim, ó, a dela. E entre o a e o dela, eu falei, né, e você notou também, que existe um termo subentendido, que é a ressaca. Pronto. Esse a aqui, então, ele não foi exigido por nenhum termo, ele não acompanha nenhum verbo.
Então, ele é simplesmente um artigo. Foi isso que nós combinamos, né? É um artigo definido feminino, no singular. A número 2, eu me lembro lá, cara, que ele completou o verbo chegar. Ele foi exigido pelo verbo chegar. Então, a regência do verbo chegar exigiu esse a. Se o verbo exigiu esse a, ele vai se tratar de uma preposição. O verbo que exige alguma coisa junto dele, essa coisa que vai aparecer se chama preposição. E por último, eu falei que se tratava de um objeto direto, não foi? Olha aqui. Não há culpo. Culpo quem? Culpo ela. Eu vou tirar o ela e vou colocar o a. Veja bem, eu vou ter aqui um caso em que eu vou tirar o ela e vou colocar o a. Então o a está no lugar de quem? Ele está no lugar de um eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, ela. Poxa, agora foi. Então, se é ele ou ela, eu vou ter o caso de um pronome pessoal. Qual é ele? Ela. Representado por quem? Pelo a. Repetindo, eu não usei o ela. No lugar do ela, eu coloquei o a. Então, ficou o primeiro como artigo definido, o segundo ficou como preposição e o terceiro como pronome pessoal. Tem que colocar qual tipo de pronome pessoal? Eu gosto de colocar pronome pessoal do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os outros pronomes pessoais do caso oblíquo, eles funcionam como complementos. E os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como sujeitos. Como eu não poderia usar o ela aqui, não é isso? Eu coloquei o a. Qual a opção que ficou? A letra D. Artigo definido, preposição e pronome pessoal. Bacana? Ficou a letra D. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto não contém expressão com sentido metafórico. Quero entender isso aqui, ó. Primeiro ele está negando. Ele fala que o texto, ele fala que a expressão desse texto não contém nenhum sentido metafórico. E o que é sentido metafórico? Você sabe me responder? Sentido metafórico é o sentido figurado. É aquele lance da mentira. Você se lembra dessa matéria? Quando eu tenho metáfora, quer dizer que eu usei o lado conotativo. Quando eu não tenho metáforas, eu tenho um texto objetivo, eu vou trabalhar com um texto denotativo. Algumas pessoas pegam esse denotativo, separam esse D, por isso ele é correto e direto. Mas a gente precisa saber esses dois lances. Metáfora é quando eu tenho um sentido conotativo, ou seja, mais de uma interpretação para a mesma mensagem. Veja bem, eu não estou falando aqui de ambiguidade, estou falando de texto metafórico. A metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem. Então, quando cair uma questão dessa daqui, você não vai sair procurando apenas a metáfora. Você vai procurar qualquer texto que apresente a possibilidade de ser conotativo. Vamos ver as possibilidades que o lance me dá. Letra A, terremoto orgânico. Letra B, a nossa tingida de culpa. Letra C, requisitava mais o inferno para se repensar. Letra D, poço da existência. Letra E, otimismo injustificado. Já vi muito neguinho olhando por aqui e acertando por aqui. Mas eu também já vi muito neguinho chegando por aqui e ficando com preguiça de voltar lá no texto, ele chuta e erra por aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a coisa correta. Vou ler a letra A, que está falando linha 6 a 7. Então eu vou chegar aqui na linha 6 a 7, olha ela aqui. Acreditava que precisava desse terremoto orgânico para seu reequilíbrio espiritual. Ela precisava
desse terremoto orgânico. Uma pessoa falando que tem um terremoto no seu organismo. Ora, terremoto não equivale a organismo. É um fenômeno que acomete a Terra e não um organismo. Então essa letra A, ela já possui uma linha metafórica. Ela fala algo que não é o algo correto. Ela fala algo que foge do texto. O texto estava levando a sério o lance e de repente apareceu o terremoto orgânico para expressar um lance acima do que ele queria falar. Então a letra A já está fora. Ela possui metáfora. Letra B, a nossa tingida de culpa. Vamos ver agora a linha 8 e 9. 8, sua ressaca era diferente, não como a nossa, tingida de culpa pelo excesso. Espera aí, eu consigo pegar uma ressaca e tingir essa ressaca de culpa? Tingir, que eu saiba, é você desenhar alguma coisa, você realçar alguma coisa através de cor. Eu consigo tingir essa ressaca com a culpa pelo excesso? Ou de culpa pelo excesso? Impossível. Essa ressaca jamais pode ser tingida, porque ela é uma sensação. Então, número 8 e número 9 consistem também em expressões metafóricas. A letra B também está fora. Tá vendo por que eu gosto de voltar lá? Por aqui não me daria a certeza de que isso aqui é uma metáfora. Porque está assim, a nossa tingida de culpa não vai me levar a lugar algum. Então a letra B também está errada. Letra C, requisitava mais o inferno para se repensar. Linhas 32 e 33. 32 e 33. Eu vou começar na 31, porque é o início de um período. Mas bastava uma nova dúvida em sua vida, uma decisão a tomar, e ela requisitava mais o inferno para se repensar. A princípio, eu não vejo assim uma figura de linguagem evidente nisso aqui, mas interpretando sintaticamente e semanticamente o texto, eu faço a seguinte pergunta: alguém pode requisitar um inferno? Olha só, eu acho que o negócio fica assim meio que fora do padrão do texto. Mas bastava uma nova dúvida em sua vida, uma decisão a tomar, e ela requisitava mais o inferno. Será que o inferno é algo que pode ser requisitado assim? Quando eu levo para esse lado, eu percebo que essa ação aqui, esse lance aqui é impossível. Eu não posso requisitar um inferno. Ela não podia requisitar um inferno. Então, linhas 31 e 32 estão erradas. Vou marcar aqui também, letra C está errada. Bacana. Letra D, poço da existência. Linhas 28 e 29. 28 aqui, 29 aqui. Como o período começa aqui numa lucidez, eu vou começar daqui. Uma lucidez calma a invadia, sua beleza readquiria, os traços que a marcavam, seus olhos voltavam ao brilho que me encantara. Tinha mergulhado no poço da existência. Espera aí, existe um poço cheio de existência? Ou existe um poço onde ao fundo existe existência? Ou existe um poço onde ao fundo atola-se ou desaparece-se com a existência? Não. Poço pode ser de qualquer coisa. Poço d'água, poço de barro, poço entupido, poço seco, mas poço de uma existência? Impossível. Aí você vira e fala, pô, Carlão, dava para fazer por aqui, ó, só poço da existência. Olha, eu não curto muito esse lance, não. Eu prefiro ir lá, gastar um tempinho, dar uma lida e dar uma entendida e dar uma discutida. Entendeu? Por aqui eu acho bem complicado, bem arriscado. Próximo, letra E, otimismo injustificado. Vamos lá na linha 49. 49 aqui, porém eu vou começar na 48 porque o período se inicia aqui, ó. Insistia que, sóbria, em seu estado normal, sofria de um otimismo injustificado que lhe turvava a realidade. Olha só, eu preciso justificar ou injustificar o otimismo. Esse otimismo é injustificado. Eu posso ter um otimismo injustificado? Vamos ver.
Eu cheguei aqui na sala, estou conversando contigo e de repente eu estou num otimismo violento. Você fala assim, por que você está tão otimista assim, Carlão? Fala assim, não tem justificativa para esse otimismo. Então eu usei uma resposta objetiva para uma pergunta objetiva. A pergunta foi, que tipo de otimismo é esse que você está tão violentamente alegre? Eu viro e falo assim, não preciso justificar esse otimismo meu não, meu irmão. Me deixa em paz, fica na sua. Então trata-se de um otimismo injustificado. Então a letra E é uma letra que não possui metáfora. Se ela não possui metáfora, de cara eu já falo que a metáfora sendo a mãe de todas as figuras, essa letra E beira a objetividade. Quando eu falo que ela beira a objetividade, eu falo que ela é denotativa ou conotativa. Se ela fosse conotativa, ela teria figuras de linguagem. Como ela não tem, ela é uma oração ou é um trecho denotativo. Ou seja, eu falo aquilo que eu preciso falar. Olha que mamata esse aqui. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do texto não apresenta em sua formação processo de derivação prefixal. Tem 3 maneiras de você abordar essa questão. Eu vou pelo lado mais fácil. Quando eu falo em sua formação, eu vou me lembrar de quê? Vou tirar uma cópia disso aqui, bem lentamente mesmo para resolver isso aqui. Vou colocar assim, em sua formação, eu vou lembrar de formação de palavras. Não é isso? Olha só, formação de palavras. Outra coisa que ele me deu aqui, que é a derivação prefixal. Então ele já me deu aqui que tipo de formação que eu vou ter. Eu tenho vários tipos de formação de palavras. Essa daqui em especial é uma formação prefixal. Eu poderia ir na linha, que ele sugeriu aqui, onde está a palavra, e analisá-la. Eu acho que nesse caso é desnecessário, porque eu tenho uma coisa bem específica. Olha só, isso aqui eu acabei de colocar agora, Deixa eu separar esses 2 lances. Eu vou colocar esse aqui em vermelho, que é a dica que eu achei. E eu vou direto no exercício, olha só, assinale a alternativa em que a palavra extraída, então ele já tirou para mim, ele já arrumou, então eu tenho que procurar por aquela que não apresenta processo de derivação prefixal. E o que é uma derivação prefixal? A derivação prefixal, olha ela aí, existe quando um prefixo é acrescentado à palavra primitiva. Vamos sublinhar isso aqui. De forma independente, ou seja, mesmo sem a presença de um dos afixos, a palavra continua tendo significado. Quais são os afixos? Vamos lembrar? Os afixos são os prefixos e os sufixos. Pronto. Prefixo vem antes da palavra primitiva, sufixo vem depois da palavra primitiva. Vamos ler aqui? Reequilíbrio, realmente, readquiria, reavaliado, reanimar. Eu preciso encontrar a palavra aqui, nessas 5 opções, onde ocorreu um prefixo e aquela que não ocorreu nenhum prefixo. Simples, eu vou pegar a palavra reequilíbrio e vou dividi-la aqui, Pronto, tirando esse pedaço aqui, eu vou obter uma palavra primitiva? Sim, eu vou obter equilíbrio. Olha o prefixo aqui. Então essa letra A não pode. Essa palavra reequilíbrio foi feita, ela foi formada por uma derivação prefixal. Letra B, realmente. Vou separar aqui. Espera aí. Existe a palavra aumente? Não existe não, cara. Então isso aqui está errado. Vou deixar só assim, tá? Só na dúvida. Letra C. Readquiria. Vou separar o re. Eu tenho a palavra adquiria? Tem. Então esse re é um prefixo. Reavaliado. Botar um hífen aqui. Existe a palavra avaliado? Existe. Eu vou pegar esse re
Vou marcar porque ele se trata de um prefixo. Reanimar. Vou botar aqui hífen. Existe a palavra animar? Existe. Então vou pegar esse re, vou marcar como prefixo. Bom, eu te dei essa definição aqui, olha, de derivação prefixal, mas eu quero saber de você. Se eu não tivesse colocado essa derivação prefixal, você conseguiria achar que a palavra errada ou a palavra que não tem derivação prefixal é a realmente? Eu acredito que sim, cara, você consegue sim. Uma questão de leitura. Eu peguei o prefixo re, ó, marquei todos eles, e esse daqui ficou fora do lugar. Por que que a letra B está fora do lugar? Porque real é o radical e mente é um sufixo. Classifica para mim a formação da palavra realmente. É uma palavra onde houve uma derivação. Muda isso aqui agora para mim. Essa derivação aqui ela é sufixal, ou seja, ela vem depois do radical, que é o real. Bacana? Então ficou a letra B. Mais um. Considere as seguintes formas encontradas no texto. Gente, eu estou achando essa banca muito tranquila. Estou achando essa banca muito light. É uma banca que apresenta questões muito objetivas, fáceis, né, de serem identificadas no texto. Vamos ver essa daqui também. Eu acho que isso aqui também está muito tranquilo. Considere as seguintes formas encontradas no texto. Eu tenho aqui os lances e a linha onde foi colocada. Quais veiculam ideia de causa? Ah, então ele foi feito por causa de alguma coisa. Vamos ver se é isso? Primeiro, por linha 10. Cadê a linha 10? Linha 10, aqui. Nem por isso passava menos mal, sofria muito, desconforto era visível, pungente. Vamos substituir? Nem por causa disso passava menos mal. Pô, Carlão, mas você mudou a estrutura. Ah, velho, eu não vou dar um de bobo, né, cara? Eu vou chegar aqui, ó, malandro é malandro, mané é mané. Quais veiculam ideia de causa? Se ela é ideia de causa, ela vai causar alguma coisa. Aí eu já chego aqui, ó, e já mudo o jeito que eu vou ler. Eu vou pegar esse por aqui e vou colocar por causa de. Vamos ver se funcionou? Número 1, que é a linha 10, eu vou chegar aqui, ó, e nem por isso, nem por causa disso, funcionou. Então essa número 1 aqui, realmente ela transmite a ideia de causa. Número 1 está correta. Vou botar aqui ao lado, meu C de correto. Número 2, pelo, linha 22. 22, aqui. Era preciso passar por causa do inferno para vislumbrar o céu. Carlão, não faz isso não, cara, tá errado. Tá errado, meu irmão? Então, beleza. Vou te fazer a seguinte pergunta, então. Sabia que era preciso? Preciso... Sacou? Olha só como é que eu fico sem saída. Preciso passar. Preciso passar. Ô, gente, eu preciso passar. Deu uma certa ideia de intransitividade, não deu? Um lance assim meio que não foi, não tem causa, não tem uma justificativa para ter acontecido alguma coisa, não deu isso que não. Então essa daqui já deu uma estranheza violenta. Lendo do jeito que eu li, era preciso passar por causa do inferno, ou pela causa do inferno. Está errado, filho. Isso aqui está errado. Eu tentei do meu método e tentei fazendo uma análise sintática linear aqui, ó. Sabia o quê? Que era preciso. Que era preciso? Passar pelo inferno para vislumbrar o céu. Passar pelo inferno, cara, isso aqui virou uma oração subordinada substantiva subjetiva da oração era preciso. Não é isso? Olha só, que sabia que era preciso. Que era preciso? Passar pelo inferno. Virou uma loucura isso aqui, né? Então não dá. Pelo inferno virou um lance que não é causa. Tem gente aí no canal que pode falar assim, passar pelo inferno é agente apassivador? Eu não vou chegar a esse ponto,
Eu vou responder para esse camarada que perguntou sobre agente apassivador, eu vou falar assim, ou agente da passiva, né? Eu vou falar assim, se eu inverter esse objeto direto aqui de cima para transformar o agente apassivador em agente ativo, eu vou conseguir? Pensa um tiquinho. Eu acho que não. Então, melhor não mexer. Deu ideia de causa? Não. Então, número 2, lascou. Cadê o amarelo? Pimba. Errada. 3. A 3 está na linha 40. Linha 40. Amava Estela pela inusitada maneira de consultar o destino. Amava Estela por causa de sua inusitada maneira de consultar o destino. Ah, o Carlão estava certo. Poxa, eu te falei, meu compadre. Quando cai um lance desse aqui, ó, você usa a própria palavra para procurar o lance. Eu achei esse concurso muito tranquilo. É de 2016, né? Essas questões só foram aplicadas em 2016. Eu achei super tranquilo. Funcionou na linha 40 tranquilamente. Vou voltar lá, tá? Vou só botar o certo aqui, ó. Opa, certo. Linha 40. Amava Estela por causa de sua inusitada maneira de consultar o destino. Funcionou. Bacana? Vamos agora para a linha 41. Por. Cadê o 41? Triste era o desencontro. Eu cansado por cuidá-la. Vou mudar um pouquinho. Eu cansado por causa de ter cuidado dela. Olha só, cuidá-la. Cuidar quem? Ela. Eu cansado por ter ou por causa de cuidar ela ou cuidar dela. Eu cansado por causa de cuidar dela. Certo. Olha a causa desse lance aqui de ter ficado cansado. Porque eu estava cuidando dela. Funcionou também. Então eu joguei o causa ali por causa e etc. E o negócio funcionou, que foi uma maravilha. Essa daqui ficou também correta. Não é? Então vou colocar C. Então ficou a primeira correta, a segunda incorreta, a terceira correta, a quarta correta. Então vamos ler isso aqui, hein? Então ficou a letra E. Fácil demais. Qual método que eu usei? Eu peguei esse lance de ideia de causa e saí enfiando essa ideia de causa em todas as possibilidades. Não deu certo a linha 22, voltando lá, que estava assim, sabia que era preciso passar pelo inferno. Aqui não deu ideia de causa. Tentando substituir, era preciso passar por causa do inferno, com causa do inferno, de causa do inferno. Não vai. Bacana? A 40, que também foi meio estranho, né? A 41, aliás. Eu cansado por causa de ter cuidado dela. Funcionou. Mudei um pouquinho, né? O tempo verbal e a locução verbal, mas funcionou tranquilamente. Portanto, eu provei que esse método de substituição funciona. Ficou a letra E. Em qual das linhas do texto referidas abaixo a palavra que é uma conjunção integrante? Atenção, galera, que vai prestar esse concurso. Eu notei que nas questões oferecidas para análise, eles não tratam conjunções, preposições como conjunções e preposições. Eles colocam a palavra. Na realidade, a conjunção e a preposição é uma palavra, né? Mas a gente estava mais habituado a fazer conjunção e preposição, dando nomes aos fragmentos. E aqui trata tudo como palavra. Em qual dessas linhas aqui, A, B, C, D e E, trata-se de uma conjunção integrante? Caramba, que troço maluco. O que é uma conjunção integrante? Integra uma oração subordinada substantiva. Carlão, eu preciso fazer análise sintática? Eu preciso saber análise sintática? Eu preciso saber o período simples e composto? Cara, esse aqui no chute fica bem difícil. Então, eu acho que você tem que ter uma base de período composto. Vou colocar aqui embaixo, período composto, que é o lance da matéria. Ó, vamos agora tentar achar. Linha 6, tem que ter um quê? Linha 6, aqui. Acreditava
que precisava desse terremoto. Fazendo análise sintática, acreditava. Quem é que acreditava? Ele ou ela. Sujeito oculto, desinencial, elíptico. Porém, eu tenho aqui, acreditava. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Você fala, poxa, se é em alguma coisa, é preposicionado. Se é preposicionado, o verbo acreditar aqui seria verbo transitivo indireto. Mas eu tenho esse presentinho para você. Dá uma lida nisso aí. Verbos transitivos diretos ou indiretos. Há verbos que admitem duas construções, uma transitiva direta, outra indireta, sem que isso implique modificações de sentido. Dentre os principais temos. Então, essa aqui é a grande surpresa. Como eu acredito em alguma coisa. Tá, olha só, exemplo. Não acreditava a própria força. Não acreditava na própria força. Isso aqui pode, são casos específicos de verbos que admitem duas construções e eles não perdem, né, essa transitividade. Ou seja, volta lá, é um verbo transitivo indireto que se apresenta na forma de verbo transitivo direto. Carlão, mas isso pode me arrebentar num concurso? Cara, eu não acredito que um concurso vá pedir a transitividade verbal do verbo acreditar, porque senão abriria demais o leque de possibilidades e daria margem para o aluno levantar recurso, porque trata-se, volta, de um verbo onde, né, na sua exceção, ele admite duas construções, uma direta e outra indireta, e não implica em modificação de sentido. Então a gente vai analisar esse verbo aqui normalmente como se ele fosse transitivo indireto, porém ele é grafado, nesse caso aqui, sem preposição. Entendido? Fonte. Copia a fonte aí para mim, por favor. Olha aqui que bacana. Adoro esse site. soportuguês.com.br. Super confiável. Então, acreditava. Acreditava em quê? Eu vou ler com a preposição e vou responder sem a preposição. Que precisava desse terremoto? Quando eu faço essa pergunta, eu estou procurando um objeto indireto. No caso, rolou um objeto direto, mas ambas as respostas remetem a uma oração subordinada substantiva, ou é objetiva direta, ou objetiva indireta. Então, chegando aqui, eu vou fazer o seguinte, ela integra uma oração subordinada substantiva. Ele está procurando pela conjunção integrante. Já achei. É a linha 6. Pronto. Por quê? Aqui eu encontrei uma oração subordinada substantiva objetiva direta na resposta e eu vou encontrar uma oração subordinada substantiva objetiva indireta na pergunta. Pô, Carlão, mas que doideira que é essa? É isso aí que você está vendo, cada dia aprendendo mais um pouco. Eu aprendo contigo, você aprende comigo. Agora você está aprendendo essa regrinha aí, ó. Na linha 6 eu tenho um período onde rola uma preposição na pergunta e não rola preposição na resposta. Correto? Vamos ver agora a linha 12 se tem um presente para nós. Linha 12, olha aqui. Tomava coisas que poucos profissionais do copo se arriscariam. Coisas que poucos profissionais. Observe que os outros quês aqui, eles devem funcionar como pronomes relativos. Letra C, vamos ler aqui, que é a linha 15. Vamos ver mais um? 15. Algo que. Esse algo nem ao mesmo rolha tinha. Então, agora todos os outros devem ser pronomes relativos. Quando eu falo assim, uma conjunção integrante, e qual a utilidade dos outros quês? Lascou. Pronome relativo. Vamos para mais um texto. Eu vou dar pausa aqui para você ler. Por favor, leia da linha 1 à linha 15. Vou dar a pausa. Pronto.
Agora eu vou pegar a linha 15, vou subir, você vai ler agora da linha 16 à linha 33. Pronto. E agora, esse restinho aqui que não coube na minha tela. 33 e 34. Bora? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, lacunas, os buracos, lacunas, as linhas em branco, das linhas 2, 7 e 26 do texto, respectivamente. O que é respectivamente? Primeiro a 2, depois a 7, depois a 26. Tem sinônimo para respectivamente? Tenho. Concomitantemente. Vamos ler. Linha 2. Bem mais tarde, quando o dormitório coletivo envolvia-se nas sombras e... Vamos ver qual a palavra que ele está me dando. Ouvia-se, ouviam-se. Vamos ver. Como está com si, eu vou falar assim. Que é que era ouvido? Apenas os roncos. Então, ouviam-se. Apenas os roncos. Por quê? Roncos apenas eram ouvidos. Então, a primeira é plural. Então, vou destacar essa aqui que deu plural, está certa para mim. Vou destacar a letra D também que deu certa para mim. Vou meter o amarelão aqui. Agora vamos partir para a segunda. Linha 7. Entendeu o esquema? Vamos lá na linha 7. E a fímbria de pontos luminosos às margens do rio, qual é a alternativa? Transformava-se ou transformavam-se? Eu vou chegar aqui e vou fazer a seguinte pergunta. Quem é que se transformava? Ou quem é que se transformavam? Nesse caso, eu vou ter que olhar para o sujeito. E qual é o sujeito? O sujeito aqui é a fímbria de pontos luminosos? Não. O sujeito aqui é somente a fímbria. Esse de pontos luminosos, ele é um adjunto adnominal, não é isso? Concordando com a fímbria, eu terei o singular. Resposta, então, é transformava-se. Opa, vou marcar aqui, botar um amarelo. Agora eu vou verificar se realmente a última é deixava. Vamos lá? Linha 26. Linha 26 está aqui. Só em sua cama, enrolada no exíguo cobertor que... O que eu vou colocar lá? Deixava os pés de fora. Quem é que deixava os seus pés de fora? O exíguo cobertor. Bacana? O qual deixava os pés de fora. Então, realmente, a singular aqui, deixava. Então, eu vou chegar aqui e vou ratificar essa minha resposta. Sabe a diferença entre retificar e ratificar? Retificar é consertar, colocar reto novamente. Ratificar é confirmar. Sabia disso ou não? Olha que bacana. Deu até um espaçozinho para a gente colocar umas dicas, né? Então, a correta ficou a letra D. Meu queridão, cara, olha aí, ó. Tá vendo aqui o horário? Depois você olha aí o horário do vídeo anterior. Para mim é anterior, né? Mas vai acompanhando aqui o horário para você ver. O computador meu fudeu. Agora foi essa placa aqui, ó. Você não tem nada a ver com isso, não? Mas esse vídeo vai estar com um áudio muito fodido. Vai ter uns cortes muito esquisitos, saca? Porque eu tô sem equipamento a mexer aqui. Então me dá um perdão nesse vídeo, porque tá uma bosta para trabalhar aqui. Assinale V verdadeiro ou F falso nas afirmações a seguir. Eu tenho aqui vários períodos simples para análise sintática. Olha isso aí. Dica super importante do Nirvana Atômico, o site que preocupa com a sua aprendizagem e quer te tirar das armadilhas. Sempre que rolar análise sintática, período de análise sintática, retirado de um texto, por exemplo, foi retirado daqui, não faça análise sintática apenas por aqui. Pode ser? Porque a análise sintática, ela pode ser feita de duas maneiras.
com um período sozinho, ou seja, isolado, ou com o período inserido num contexto. Vamos ler isso aqui. Na oração, o mastigavam sem fome, linhas 10 e 11. Olha só, 10 e 11. Haviam dividido o pão da avó Miller e o mastigavam sem fome. Então o período está certo. O sujeito é indeterminado e o objeto direto é expresso pelo pronome o. Eu estudei bastante, cara, para falar isso aqui de uma maneira bem simples para você. Nesse período aqui, se não houvesse essa referência aqui, olha, prestou atenção? Ele está falando da linha 10 e da linha 11. Se não houvesse essa referência aqui da linha 10 e 11, você poderia, poxa, mas tá difícil, cara, o computador não vai. Você poderia analisar esse trecho isoladamente se não tivesse a 10 e 11. Então eu vou até aumentar isso aqui para te dar, assim, um alerta total. Vamos, computadorzinho, vai, isso. Então ele deu a referência da linha. Se isso aqui estivesse isolado, isso aqui seria um sujeito indeterminado, eles ou elas, mastigava o quê? Pronome pessoal do caso oblíquo, objeto direto, sem fome, adjunto adverbial. Mas ele está inserido num contexto, linha 10 e 11. Por que eu estou te falando isso? Vamos lá na linha 10 e 11. Observe que esse trecho aqui, olha só, eu tenho a determinação de sujeito, de objeto e de ambiente. Eu tenho aqui nesse pedaço aqui um lance, correto? Que vai já relacionar as pessoas que vão participar no discurso. Por exemplo, bem mais tarde, quando o dormitório coletivo envolvia-se... Olha só. Que isso, gente? O que está acontecendo aqui? Bem mais tarde, quando o dormitório coletivo envolvia-se nas sombras e, parará, apenas os roncos e os espaçados gemidos dos enfermos, permeando o calor rançoso das respirações, Jacobina e Ana Maria Hostatter estavam à janela olhando as luzes da cidade. Então essas duas pessoas estavam olhando as luzes da cidade, correto? Jacobina e Ana Maria estavam à janela olhando as luzes da cidade. Pouco a pouco se apagavam e a fímbria de pontos luminosos à margem do rio parará num cordão móvel, de uma sinuosidade ágil, como se alguém constante traçasse sucessivas linhas de um contorno. Então eu falei que essas duas pessoas estavam à janela observando o quê? A fímbria de pontos luminosos. Pode ser? Linha 10. Haviam dividido o pão da avó Miller e o mastigavam sem fome. Ora, isso aqui é um casinho especial, onde ocorre aqui a terceira pessoa do plural, porém, não existe aqui sujeito indeterminado, porque o sujeito já foi pré-estabelecido na linha 4. Olha aqui, linha 4. No caso aqui, Jacobina e Ana Maria, embaixo, linha 10. Haviam dividido o pão da avó Miller e o mastigavam sem fome. Olha que loucura! É uma exceção para sujeito, mas é muito tranquilo você aprender isso aqui. Você, simplesmente, quando te cobrar, né, análise sintática, você não vai fazer análise sintática por aqui, porque ele pediu, olha aqui, maior ainda que o outro texto, né? Na linha 10 e na linha 11, te pediu para voltar lá e olhar isso aqui no contexto, porque senão não teria essa linha 10 e 11. Concorda ou não? Voltando à linha 10 e 11, eu vejo um haviam. O que eu preciso fazer? Eu quero saber se alguém exerce essa condição de haver, de ter. Se não houver, é haviam para sujeito indeterminado. No caso aqui no texto, eu achei na linha 4 duas pessoas que fazem uma porrada de coisa. Além dessa porrada de coisa, as duas pessoas também chegam aqui e dividem o pão da avó. Então o sujeito aqui é simples. Aliás, Jacobina e Ana Maria não é simples não, meu compadre. Ele é determinado, formando um sujeito composto. 2 núcleos. Foi?
Então essa letra aqui está errada. Possibilidade de erro disso aqui num concurso. Hã? O camarada chegou todo dono da situação, todo foda pra caralho. Não, eu domino a análise sintática. Chega aqui, atola. Então, haviam dividido o pão da avó Miller e o mastigavam. Quem é que mastigavam esse pão? Jacobina e Ana Maria. Eu tenho dois verbos dependendo de Jacobina e Ana Maria. Esse sujeito composto, Jacobina e Ana Maria, dão ordens para haviam dividido e mastigavam. Foi? Possibilidade de erro nesse negócio aqui para uma pessoa que chega e avança. Violenta, não é? Próximo. Na oração, uma coisa eu lhe asseguro. O sujeito é o pronome eu, o objeto direto é uma coisa e o objeto indireto é expresso pelo pronome lhe. Linha 22. Eu preciso voltar aqui e analisar o contexto? Ora, nesse caso aqui, meu compadre, ele está em terceira pessoa. Por isso que eu voltei lá para saber se havia alguém executando essa ação de mastigar. Eu achei. Nesse daqui, olha, uma coisa eu lhe asseguro, eu já tenho todos os termos. Vamos fazer aqui. Pelo menos eu acho que eu tenho todos os termos, né? Quem é que lhe assegura? Resposta, eu. Olha eu aqui, ó. Então vamos tirar por pedaços. Vai acompanhando comigo que você vai ver que o negócio vai sair todinho. Tirei o eu, que foi o sujeito simples. Eu asseguro o quê? Uma coisa. Ah, que foda. Então esse aqui é o objeto direto. E eu asseguro a quem? A lhe, a ele. Asseguro a quem? A ele. Observe que eu tenho aqui a preposição e aqui eu tenho a preposição. Foi? Você sabe me classificar esse verbo? Ele é um verbo bitransitivo. Por que ele é bitransitivo? Ele é verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Por isso ele é um verbo bitransitivo. Ele possui duas transitividades. Uma representada pelo objeto direto, aqui em cima uma coisa, e a outra representada pelo objeto indireto, lhe. Bacana? Então esse aqui está correto. Próximo lance aqui. Na oração, ele as protegeria. Eu preciso voltar na linha 33, como eu voltei aqui na linha 10 e 11? Não. Por quê? Porque parece que os termos estão todos aqui. Eu não tenho nada na terceira pessoa para imaginar que tem uma coisa oculta. Entendeu o esquema? Então, na oração, ele as protegeria. O sujeito é um pronome. Vamos ver se é isso aqui. Quem é que as protegeria? Resposta, eu, sujeito. Será que ele pediu isso? Simples. Ele não pediu, não, mas eu coloquei. Botei simples. Representado pelo pronome ele. Vamos classificar esse pronome? Pronome pessoal do caso, reto. Pronome pessoal do caso, reto. E os outros pronomes, esse aqui, ó. Pronome pessoal do caso, oblíquo. Vamos fazer. Quem protege, protege alguém. Protegeu quem? Protegeu elas. Eu posso colocar protegeu elas? Não. Por que eu não posso colocar protegeu elas? Você tem uma explicação melhor do que essas que a gente fala? Porque a gente fala assim, não pode falar que protegeu elas porque fica feio. Nada disso. Não pode falar, não protegeu elas porque... Como é que é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas serve para mostrar quem é o sujeito. Pronome pessoal do caso reto, sujeito. Pronome pessoal do caso oblíquo, complementos. Elas é objeto direto. Bateu isso aqui? Sujeito ele, objeto direto, as. Foi. Vou botar aqui sublinhado. Funcionou esse aqui, então é verdadeiro. Você sabe como é que ficou? Falso, verdadeiro, verdadeiro, letra C.
Muita atenção? Demais da conta? Vou colocar aqui. Cuidado com a primeira opção. Ficou com dúvida? Volta o vídeo. Ficou com mais dúvida ainda? Deixa para mim recado que a gente conversa depois. Ficou a letra C. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos das palavras permeando, linha 3, fímbria, linha 6 e exíguo, linha 25. Por que eu botei essa questão? É uma questão, cara, muito frequente nesses concursos. O que ela visa? Ela visa a descobrir se você tem um vocabulário legal, se você consegue descobrir palavras sinônimas, escrita diferente para significado igual. Como adquirir um vocabulário legal, como descobrir essas palavras diferentes. Você precisa praticar. Para isso, eu sempre mostro esse site aqui, olha. Eu vou chegar aqui em cima e eu vou digitar dicionário online, dicio.com.br. Quando eu entro aqui, isso aqui eu sempre recomendo, tá? Você precisa fazer isso, nós precisamos fazer. Eu vou deixar isso aqui aberto, vou chegar na questão. Primeira palavra, permeando. Eu vou chegar lá, eu vou digitar permeando. Enter. Ele vai descobrir que permeando vem do verbo permear, o mesmo que alterar, atravessar, cruzar, furar, intercalar, ocorrer e passar. O que nos interessa está aqui, ó, atravessar. Óbvio que eu estou resolvendo a questão, mas o objetivo não é resolver a questão, é te mostrar o dicionário, não é isso? Permear é atravessar. Então vamos marcar essa primeira aqui. Eu estou buscando lá, sem problema. Fímbria. O que é uma fímbria? Vou lá para saber o que é. Vamos descobrir aqui, ó. Fímbria. Orla inferior do vestido. Franja, guarnição, calão. Uma borda, extremidade de qualquer coisa. Vou lá agora e vou marcar a orla. Carlão, você tá maluco, velho? Você tá fazendo um negócio consultando dicionário? Porque você, cara, e eu, como estudantes de concursos, a gente tem esse recurso aqui e é muito bom você chegar a uma questão dessa e não ficar chutando, você buscar orientação, você crescer o seu vocabulário, você crescer o número de palavrinhas que você domina. Por exemplo, você sabia o que era permear? Você sabia o que era uma fímbria? Você sabia o que é exíguo? Eu vou lá agora para saber, ó. Então o exercício que eu estou fazendo aqui não é inútil, exíguo. Ele serve para mostrar, além desse dicionário, ele serve para me mostrar a capacidade que eu tenho de sempre aprender com essas questões de concursos. O que é exíguo? Que possui dimensões menores, pequeno, apartamento exíguo. Embaixo, que é insuficiente, que é a escassez, precário, preço exíguo. Eu vou chegar aqui agora, olha só, pequeno. O objetivo dessa questão, falar mais uma vez o dicionário e falar que sempre é bom aprendermos palavras novas. Sempre os concursos estão colocando questões assim, para saber como anda o nosso vocabulário. Esse aqui ficou letra A, de graça, né? Porque eu pesquisei. Mas é uma questão muito interessante que você deve olhar na sua casa, pesquisar coisas novas. Letra A. O autor do texto usa o pronome você, marquei, ao invés do pronome tu, marquei, na narrativa. Se, ao invés disso, o pronome escolhido fosse tu, marquei, vou marcar aqui outra vez, pronto. Várias frases do texto teriam de ser alteradas para fins de concordância. Como é que eu falo com essa concordância aqui? Concordância de pessoa, né? Assinale a alternativa que apresenta uma frase correspondente que contém erro gramatical, ou seja, essa concordância vai se lascar, caso o pronome usado no texto fosse tu em vez de você.
Vamos ler. Letra A. Nunca aceite nenhuma violência. Que eu aceite, que tu aceites, que ele aceite. Que tu aceites. Deu certo aqui, olha. Que eu aceite, que tu aceites, que ele aceite. Ou você aceite. Então aqui deu certo o aceite. Para você, para tu. Que eu aceite, que tu aceites. Esse aqui está certo. Letra B. Aqueles homens que violaram você ao lado da cruz, eles um dia pagarão. Então, você vai sair e vai colocar tu. Aqueles homens que te violaram ao lado da cruz, eles um dia pagarão. No caso aqui, eu mantive o verbo aqui embaixo e mudei o você para ti. Não é isso aqui, ó? Esse aqui é mais tranquilo. Passei para cá e passei para cá. Meteu um amarelão, tranquilo. No caso aqui, eu vou marcar o de cima também, porque eu não marquei, né? Pimba, amarelo. Letra C. Por que não irá casar igual a Maria sim, sem, sei lá. Irá você. Irás casar. Eu irei, tu irás, ele ou você irá. Irás casar. Certo. Vou pegar isso daqui. Vou marcar aqui. A questão de conjugação, né? Mantendo ou respeitando as pessoas. Letra D. Sei o que você está pensando. Eu estou, tu estás, ele está, ou você está. Sei o que tu estás pensando. Você está, tu estás, pimba, marquei. Também está correto. Letra E. Mais uma coisa eu lhe asseguro. Você é tão virgem como Maria sem. Era antes do casamento. Vamos lá? Mas uma coisa eu lhe asseguro, não mudou nada. Você é, vai ficar tu és. Eu sou, tu és, você é. Certo? Marquei. Tão virgem como Maria sem. Era antes do casamento. Espera aí. Eu era, tu eras, você era. Concorda aqui? Tem um verbo? Epa, tem um outro verbo aqui. Vai passar batido? De jeito nenhum. Isso aqui é um pretérito imperfeito. Então era assim: eu era, tu eras, ele era. Ficou. Repetiu era aqui, ó, ficou era de novo. Isso aqui está errado. Deveria ser eras. Esse aqui não conjugou. Ficou a letra E. Simples assim. Deixa eu botar um vermelho. Viu a pegadinha? Estava no segundo verbo e não no primeiro. O primeiro estava certo. Deixa eu destacar isso aqui. Está virando uma lambança, mas não tem problema não. Ó. Esse aqui pulou. De cima não. Ficou a letra E. Considere as seguintes afirmações. Se a frase nunca aceite nenhuma violência, linha 12, estivesse em discurso indireto, seria escrita como Jacobina disse a Ana Maria que nunca aceitasse nenhuma violência. Está certo ou errado? Para responder esse lance, eu vou chegar aqui e vou dar uma recordada. Olha que bacana. O que é um discurso direto, o que é um discurso indireto? Lendo. O discurso direto, pimba, é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. Exemplo. A aluna afirmou. Aqui já entra exatamente o que ela afirmou. Coloquei. Exemplo de discurso indireto. O que é ele? Não vou nem te falar. Sabe por quê? Quero que você perceba sem a definição. Se o primeiro eu coloquei direto, que é uma transcrição direta das falas das personagens, como é que você acha que é o indireto? É assim. A aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. É uma transcrição indireta. O que é, então? É caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias palavras
para reproduzir as falas das personagens. Ou seja, o autor vai chegar aqui, o narrador vai chegar aqui e vai falar pela aluna. Ele falando pela aluna, ele fala o seguinte: ela disse que precisava estudar muito para o teste. Vamos resolver agora esse exercício? Jacobina disse a Ana Maria que nunca aceitasse nenhuma violência. Esse aqui é direto ou indireto? Esse aqui é indireto, agora ficou bacana, hein? 2. Se a frase "a senhora acha que um dia eu vou casar" estivesse em discurso direto, seria escrita: Ana Maria perguntou se Jacobina achava que um dia eu casaria. Errado. Aqui ele já está na ordem direta. A senhora acha que um dia eu vou casar? Tem alguém falando isso aqui. Então ele já está em ordem direta. Sacou? Seria escrita como: Ana Maria perguntou se Jacobina achava que um dia eu casaria. Esse aqui é o discurso indireto. O de cima já está no direto. Essa proposição aqui, essa proposta, essa assertiva está errada. Linha 2 está errado. Indireto aqui em cima, deixa eu botar o certo aqui. Então ficou certo, errado. 3. Se a frase "irá casar igual a Maria sim", sei lá como é que fala esse negócio, estivesse em discurso indireto, seria escrita: Jacobina disse a Ana Maria que ela iria casar igual a Maria sim. Ok, esse é o indireto. Quando o narrador ele faz uma intervenção na narração da personagem, na fala da personagem, na citação da personagem. Então esse aqui está certo. Bora marcar as respostas? Ficou certo, errado e certo. Quais estão corretas? A 1 e a 3, letra C. Deu para dar uma recordada no discurso aí? Simples. Direto, fala da personagem. Indireto, vou falar pela personagem. Além disso, na número 2, teve uma pegadinha que ele falou que um direto estaria, ou mudando-se a proposta, se ele estivesse no direto. E aqui ele já está no direto. Então a 2 está errada. Assinale a única alternativa em que a partícula que desempenha a mesma função sintática do que em aqueles homens que violaram você ao lado da cruz. Eles um dia pagarão. Eu preciso resolver isso daqui para depois sair procurando pela resposta correta. Vamos evidenciar isso aqui, vamos colocar assim: aqueles homens violaram você. Qual a função disso aqui, meu compadre? Aqueles homens, os quais, cujos violaram você. Foi? Então, homens violaram você. Se eu substituo o termo anterior, homens, pelo que, ou o que pelo termo anterior, isso aqui é o quê? Um pronome relativo. Então, vou colocar aqui, ó, relativo. O que significa ser pronome relativo? Ele é relativo a um termo anteriormente citado. No caso aqui é homens. Como que eu descobri isso? Vamos colocar tudo escrito aqui, ó, através de substituição. Pronto. Agora eu preciso ir até essas linhas aqui e descobrir qual que é a utilidade sintática desses ques. Linha 18. A senhora acha que um dia eu vou casar? Quem é que acha? A senhora. Quem acha, acha alguma coisa. Achou o quê? Que um dia eu iria ou vou casar. Sacou o esquema? Esse que aqui é uma conjunção integrante de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A senhora acha. Acha o quê? Foi? Então, o primeiro é... Vou até colocar aqui, ó. Conjunção integrante. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Linha 19. Estava abaixo, né? Bom, Ana Maria sentiu logo que não deveria perguntar isso. Ana Maria sentiu. Sentiu o quê? Pulo logo. Sentiu o quê? Que não deveria perguntar isso. Mais uma oração. Aí, ó. Vou pegar esse aqui, vou tirar uma cópia, botar aqui embaixo. Mais uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então é conjunção integrante.
Não é essa. Próximo, linha 20. Vamos fazer bem picadinho, né? Com bastante calma. Agora o computador deu uma travadinha aqui, ó, porque ele tem que fazer isso. Aperta ESC até ele destravar. Eu não vou. Só para você ver o drama, tá? Sacou? Só para você sentir o calor. 20, linha 20 aqui. Por que não irá casar igual a Maria? E esse que aqui, hein, cara? Esse aqui, poxa, esse aqui é fácil demais da conta. Esse aqui é o quê? É um pronome interrogativo. Esse aqui tá de graça. Linha 26. Só para em sua cama enrolada no exíguo cobertor que alguma coisa os pés de fora, que mantinha os pés de fora. Ah, não, que mantinha, né? Que deixava os pés de fora. A gente resolveu essa questão ali para cima. Só em sua cama, enrolada no exíguo cobertor, que deixava os pés de fora. O exíguo cobertor que deixava. Vou substituir esse que por cobertor. Cobertor deixava os pés de fora. Ah, então esse aqui deu para substituir. Portanto, é esse aqui, meu compadre. Esse aqui é um pronome relativo. Tenta fazer agora essa substituição que eu fiz aqui, ó. Tá? É uma ótima maneira de se praticar o exercício. Você pega e faz lá em cima. Linha 26, que é essa daqui, ficou pronome relativo. Eu substituí cobertor pelo que. O que pelo cobertor. E esse buraco aqui, essa lacuna aqui, eu já tinha feito, né, meu compadre? Nós já fizemos isso aqui. Então ficou mais simples. Linha 32. Gostaria que ele estivesse ali. Gostaria, já tem um sujeito aqui atrás, não é isso? Gostaria, quem gostaria de fazer alguma coisa. O certo seria, gostaria de que ele estivesse ali. Porém, meu compadre, eu vou te falar sobre a famigerada lista de alguns verbos, não é isso? Que aceitam essa inversão de transitividade. Para quê? Para se adequar à forma com que o personagem fala ou à forma com que o autor do texto quer que a coisa se apresente. Então tá aqui. Gostaria que ele estivesse aqui. Eu omiti a preposição e fiz desse verbo um verbo transitivo direto. Como que eu vou estar preparado para isso? Basta você olhar o que ele colocou aqui, viu que ele foi usado de maneira inadequada, que precisava ter uma preposição aqui, não teve a preposição. Tendo a preposição ou não, o que vem depois do gostar, especialmente porque gostar já tem um sujeito, será uma oração subordinada substantiva. Se é uma oração subordinada substantiva, esse que aqui, introduzindo uma oração subordinada substantiva, esse que é chamado de conjunção integrante. Vou até tirar essa oração subordinada substantiva. Vou parar aqui, ó. Pronto. Bem explicado. Então ficou a letra... Que letra que ficou isso aqui? Letra D. Tá? Muito tranquilo também essa questão. Tem uma certa malícia aqui nesse gostaria, mas eu acredito que você já está por dentro desse lance. Já está mais esperto. Texto para as próximas questões. Você vai ler aqui da linha 1 à linha 17. Pausa. Você vai ler agora da linha 17 a 34. Pausa aí no vídeo. Você vai ler agora da 34 a 43. Pausa no vídeo. Pimba. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente, o que é respectivamente, um após o outro, nessa sequência, 26, 36 e 37. Eu tenho essas possibilidades e agora eu vou colocar aqui no texto. Letra A, da linha 26, eu vou tentar colocar porque, ou porque, ou porque. Tá vendo aqui? Ou esse, ou esse. Fácil demais, vou lá colocar. Linha 26, qual é que é da linha 26? Aqui. Narra e conta através de um alfabeto de sons e pode nos fazer chorar sem que saibamos por quê.
como ele está ao final de uma oração, essa pontuação aqui vai influenciar o que do porquê. Pode ser? Ele está assim, que saibamos por quê. É uma pergunta indireta. Saibamos por quê. E não está explicando esse por que saibamos. Então tem esse ponto final aqui que vai influenciar o que. Eu vou chegar aqui. Olha só. Influenciou? Influenciou. Agora eu transfiro o acento para esse E aqui. Tem dica? Tem. Sempre que o porquê ficar próximo de uma pontuação, essa pontuação vai fazer com que o que do porquê seja acentuado. Pode ser? Dica simples. Vamos dar uma recordada então? Vou te dar exemplo, tá? Que a gente vai recordar esse porquê agora rapidinho. Exemplo. Por que você não veio? Você não veio. Por quê? Viu aqui, cara? Pergunta direta, tá? Que olha, tem uma dúvida direta no início, quando eu tenho no início, separado sem acento. Quando ele vai para o fim, ele vai ser influenciado pelo ponto, meu compadre. Aqui, ó. Pergunta também direta. E o que vai sofrer a ação da pontuação? Ele não explicou por quê. Olha só que essa questão aqui é uma questão onde há uma dúvida nessa explicação. Ficou vago ainda. Ele não explicou por quê. Eu não estou explicando nada aqui. Esse porquê gera dúvida. Esse também vai tomar na cabeça, porque ele está perto da pontuação. Agora, ele vai ser utilizado assim, ó, junto e sem acento, quando ele estiver numa explicação. Estou deixando bem claro aqui. E quando eu tiver uma causa também. Não fale alto, pois o bebê está dormindo. Não foi à aula, pois estava com febre. E temos o último caso, que é quando o porquê ele é substantivado. Não sei o porquê da sua ausência. Então, esse o aqui está antes do porquê, substantivando o porquê. Deu para sacar? Então, ele é junto com acento. Vamos voltar ao exercício? Letra A, voltando agora para o ao qual, a que e o ao qual. Linha 36. Cadê? No último concerto que fomos, ao qual fomos, quem vai, verbo ir, vai a algum lugar. Vamos ver as opções que eu tenho? Ao qual, a que ao qual. Eu tenho o concerto, então é ao qual fomos. Eu vou pegar o a que mais o masculino do último concerto e será ao qual fomos. Então eu ainda tenho quais respostas corretas? Eu tenho... Ah, já deu. Deu a letra E aqui, ó, ao qual. Pimba. Agora eu vou resolver esse último aqui, da linha 37. Letra E. Cara, meu computador tá uma roia. Vai, computador. 37. Subiu. Constava uma obra de Shirarin, um compositor. Tchananã, eu nunca tinha ouvido falar. Peraí, meu compadre, você tinha ouvido falar de quem? Quem ouve falar de alguma coisa ou de alguém. Ouviu falar de quem? Um compositor do qual. Olha aqui, do qual. Fácil, tranquilo, não é isso? Deu para recordar os nossos porquês. Resposta, letra E. Mais um texto aí para a gente ficar por dentro desses textos que são cobrados por esse concurso. Pelo menos o estilo dos textos, né? Vamos ler? Você vai ler da linha 1 à linha 20. Pausa no vídeo, pimba. Agora você vai pegar da linha 21 à linha... Até onde aqui, hein, compadre? Até a linha... Até onde você quiser ir. Vou botar 44, segura o vídeo, pausa. 44 agora até 49, o restinho foi... Olha que delícia. Cara, eu adoro isso aqui. Isso aqui para selecionar a galera não tem melhor.
Isso aqui envolve uma porrada de coisa, você tá ligado, né? Isso aqui envolve um monte de lance. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da linha 2, 47 e 49 do texto, respectivamente, ou seja, nessa ordem, obedecendo essa ordem. Linha 2, aqui em cima. Ouvimos com frequência opiniões alarmantes a respeito do futuro da nossa língua. Às vezes, se diz, às vezes, forma um adjunto adverbial com a palavra feminina. Se ele forma adjunto adverbial com palavra feminina, ele deverá levar o acento indicativo da crase, o acento grave. Eu chego aqui e procuro por essa opção. Tem a letra B, tem a letra D, tem a letra E. Marquei as três e descartei as outras. Agora eu vou procurar a linha 47. Cadê a 47? Que significam coisas hoje que não significavam há 20 anos. Que delícia! Verbo haver indicando o tempo decorrido. Só pode ser assim ou assim. Vai, computador. Assim, assim e acabou. Só tem essas duas opções. Ficou meio foda? Ficou. Olha aí. Então já deu letra B. Quer dizer, já deu letra B, né? Agora vamos analisar a última, que é a linha 49. Isso está acontecendo a todo tempo, com todas as línguas, e nunca levou nenhuma delas a quê? Quem leva, leva alguma coisa a algum lugar ou alguma situação. Levou o quê? Levou quem, né? Nenhuma delas. Ou o quê? Nenhuma delas. A quê? A extinção. Eu tenho aqui uma preposição exigida pelo verbo levar. Levou o que a que. E essa preposição vai se unir ao artigo feminino definido que vem antes da palavra extinção e vai formar o acento com o acento indicativo de crase, vai formar a crase com o acento indicativo grave. Então eu tenho realmente a letra B. Cara, eu adoro esses exercícios. Eu adoro, porque esse verbo a aqui, ó, o verbo haver, ele indica tempo. Aí fica fácil. Mano, eu ia fazer mais algumas questões aqui, cara, mas o vídeo já estourou o tempo e deu muita edição, deu problema aqui, então eu vou parar por aqui. Deu para você ter uma noção de como é esse concurso, né? Como que é o conteúdo da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E agora eu vou te pedir aqui uns lances, por favor, acesse o nosso site oficial nirvanaatomico.com.br. Você chega aqui no site Nirvana Atômico, eu vou disponibilizar essa videoaula aqui para baixo, para a gente poder treinar. Cara, mas hoje está tudo travando. Gente do céu, que loucura. Olha aqui, não está respondendo. Hoje o negócio está brabo. Vai. Putz. Aqui, ó. Então você vai chegar aqui na videoaula. Se você já é inscrito do canal, se você já fez seu login aqui, aliás, você vai ver essa videoaula pronta aqui, ó, para você baixar, para você treinar e etc. Vamos voltar ao início. Eu vou começar a botar aqui uns lances malucos aqui, né, do download, exercício, redações. Esses exercícios aqui são os pacotões, né, que a gente elaborou, os pacotes. Aqui tem 123, eu vou colocando mais. Amanhã ou depois de amanhã eu coloco mais. Vamos voltar ao início. Se você quiser redação, correção de redação, você clica aqui. E aqui tem uma explicação do que é essa correção minha. Você vai para o Mercado Livre, clica nesse ícone aqui. E você vai ser direcionado para essa página do Mercado Livre. Olha ela aí. Ok? Aqui você baixa a sua redação, você compra uma redação. E eu faço a correção violenta da sua redação. Outro lance que eu quero te mostrar aqui no site, que você, se você quiser participar da nossa vaquinha, para comprar um equipamento legal, você clica na vaquinha e você será direcionado a esse lance aqui, ó. No caso aqui eu estou com o objetivo de 3.000, já arrecadei 715, já está bom demais, mas se você puder ajudar, bacana. Outro lance legal que eu quero te mostrar é a loja.com.br.
ou loja, não sei como é que eles pronunciam, não, mas eu falo loja. Cara, eu compro muitos lances desses caras. Poxa, eu tenho coisa pra cacete. Eu recomendo, cara, esse lance aqui, ó. Esse moletom é muito foda, é muito gostoso. Então, se você quiser comprar um produto de qualidade, bem assim, estiloso mesmo, você entra aqui, cara. Pode comprar numa boa, porque eu tenho uma referência muito foda desses caras. Esses caras são fodas. E vamos ver como é que tá o canal? Ó, 15.409. Bacana, foda demais. Se você puder, divulga pra gente, espalhe essa ideia. Conte comigo, use-me, eu estou à sua disposição. Pode ser? Desculpe-me por esse vídeo assim tão bagunçado, com tantas edições, terminando agora às 2h54. Vamos ver se agora eu consigo partir para a edição final, né? Que agora eu tenho que editar tudo que eu falei. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença, muita luz no seu caminho. Fique bem, conte comigo. Um beijão e bons estudos. Valeu!